Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Conforme nós conversamos no grupo, eu irei passar um material complementar para vocês aqui por vídeo, tá certo? E hoje nós vamos falar um pouquinho do que nós vimos na nossa última aula, que é sobre dinâmica do fluxo de caixa, entre o lucro e a realidade dessa dinâmica. Como é que ela funciona, como é que a gente pode compreender e o que que deu lucro, tá? E se isso está bem ou não, independente do que o nosso caixa vai dizer, tá certo? Então, assim, a dinâmica do fluxo de caixa entre o lucro e a realidade é quando falamos de empresa, muita gente pensa da seguinte forma: se deu lucro, está tudo bem. Só que não é dessa forma. Na prática, não é bem assim. Uma empresa, ela pode ter o lucro no papel e mesmo assim ficar sem dinheiro no caixa. Conversamos muito sobre isso também em sala de aula, inclusive demos alguns exemplos bem práticos, e rotineiros que nós temos aí na nossa sociedade. E é aí que entra a importância de entender a dinâmica do fluxo de caixa. É por isso que nem sempre o que é lucro é da empresa. A dinâmica do fluxo de caixa é que vai dizer se você tem um saldo positivo ou negativo. E de tanto se falar em fluxo de caixa, o que que vai ser esse fluxo de caixa? De forma bem simples e bem explicada para vocês, o fluxo de caixa é o controle de tudo que entra e tudo que sai de dinheiro da empresa. Simples assim. Nós vamos ter as entradas e vamos ter as saídas. As entradas serão vendas, recebimentos, investimentos, bem como as saídas serão contas, salários, fornecedores e impostos. De forma simples e limpa, é aquilo que você está recebendo em entrada e aquilo que está saindo será a saída do fluxo de caixa. E temos que entender também que lucro é diferente de dinheiro que está no caixa, tá? Muitas pessoas, como nós conversamos nas aulas anteriores, quando olha o dinheiro do caixa, tá lá 10 mil, 20, 25 mil reais, estou rico. Não, é diferente. Lucro é uma coisa, dinheiro do caixa é outro. Por isso que tem essa diferença. Então já preparem um caderno de vocês para vocês anotarem, tá? Lucro é diferente de dinheiro do caixa. E aqui está o ponto principal que é mais importante que a gente possa analisar. Por exemplo, lucro não é a mesma coisa que dinheiro disponível. Por exemplo, a empresa que vende, digamos que 10 mil reais, mas ela vendeu tudo a prazo para receber depois. O resultado é o quê? No papel, teve lucro, mas na realidade ainda não entrou o dinheiro. Então, você não deve colocar isso como lucro, porque esse dinheiro ainda não entrou, tá? Agora imagine a seguinte situação: a empresa precisa pagar funcionários hoje, precisa pagar fornecedor hoje. Qual o grande problema? Não tem dinheiro no caixa. Tá entendendo? Então, aqui que a gente tem que entender o que é lucro e o que é dinheiro no caixa. Outra situação importante que a gente pode salientar aqui é a dinâmica do fluxo de caixa, que é importantíssimo para que a gente possa analisar e não cair nesse erro em relação ao lucro, tá? Que seria o seguinte, ó. A dinâmica do fluxo de caixa, o fluxo de caixa funciona como um coração da empresa porque é onde o dinheiro entra, é onde o dinheiro sai, e isso acontece o tempo todo, tá? Essas entradas, essas saídas, elas vão acontecendo de forma diária. Algumas empresas são de forma quinzenal e outras mensais, mas as empresas assim, de primeira, elas começam a trabalhar sempre de maneira diária. Se esse fluxo não for bem controlado, a empresa pode atrasar pagamentos, se endividar e até mesmo quebrar, que é o pior de tudo. Então aqui a gente já tem uma noção do que é lucro e do que é dinheiro no caixa. E o fluxo de caixa que dará isso para a gente. E onde é que mora o perigo, tá? Onde é que mora o perigo, né? Igual a música que tem aí o sertanejo, né? Aí que mora o perigo, né? E tal. Olha só, o maior erro das empresas é olhar só para o lucro e esquecer o caixa. Então, o grande erro das pessoas hoje, quando monta uma empresa, um empreendedor, né, um empresário aí que montou sua empresa, é só olhar a questão do lucro. E aí esquece que o caixa tem entrada e tem saída. E a gente tem que pensar muito mais na saída do que na entrada. Por isso que tem que controlar os gastos. A principal situação do fluxo de caixa de uma empresa é controlar as despesas, é controlar a saída. E qual a conclusão que a gente pode tomar a partir disso? E tome nota.
Uma empresa saudável não é só a que dá lucro, é a que tem dinheiro disponível no momento certo. Então, assim, não é só aquela empresa que está gerando lucro, mas que ela tem o dinheiro justamente para os seus compromissos, para as suas despesas, para os pagamentos de fornecedores, para os salários, aluguel, contas em geral, tá bom? Então, uma reflexão que eu posso deixar aqui para vocês e que vocês tomem nota também aí é que lucro mostra que a empresa é viável, caixa mostra se ela sobrevive. Então, quando a sua empresa ela está lucrando, ela é uma empresa viável. Mas o que vai mostrar se sua empresa ela vai sobreviver ao longo dos anos vai ser o caixa dela, tá? É por isso que a sociedade empresarial, o empresário individualizado, né? O empresário que vive em sociedade, ele precisa entender sobre o caixa da empresa, sobre o fluxo de caixa, porque aí é que vai morar o sucesso da empresa, tá bom? Então, a gente pode observar aqui nesse novo slide, a matemática da sobrevivência. O que que esse slide ele mostra para a gente? Nós podemos perceber várias situações interessantes na área administrativa do que acabamos de conversar. Nós vamos verificar no gráfico o seguinte: esse gráfico mostra de forma simples como funciona o fluxo de caixa de uma empresa. No centro está o fluxo de caixa, que representa o movimento do dinheiro. Do lado verde, vocês vão olhar a entrada, né? Aqui do lado verde, ó, vocês vão olhar a entrada da empresa, que será o quê? São os valores que entram na empresa, como venda à vista, recebimento de clientes, empréstimos recebidos, bem como tudo aquilo que estará disponível naquele dia, naquele momento. E aqui do lado vermelho, o que que a gente observa? A gente pode analisar aqui também. São os valores que saem da empresa, como pagamento de fornecedores, salários, aluguel, contas, água, luz, internet, tá bom? Tudo que reduz o dinheiro do caixa. Aqui não tem nada a ver com lucro, é tudo que reduz o dinheiro do caixa, ou seja, o fluxo do caixa, tá bom? Então, qual é a ideia principal desse gráfico que a gente pode analisar? Qual é a ideia principal desse gráfico aqui? Se entra mais do que sai, a empresa tem dinheiro. Se sai mais do que entra, a empresa pode ter problemas, tá? Então, por isso que a gente tem que analisar duas coisas principais, tá certo? O lucro que aquela empresa está dando e como você vai administrar o caixa dela, tá? Lembrando que isso aqui são conceitos básicos da administração, tá bom? Nós podemos analisar situações mais complexas à frente, mas são conceitos básicos da maneira administrativa de olhar, tá bom? Passando, deixa eu só fechar aqui certinho. Passando esse gráfico, a gente vai analisar o seguinte: o contábil contra o real, tá? Esse gráfico, ele vai nos mostrar de maneira bem clara a diferença entre o lucro e o caixa, que é essencial para entender a realidade financeira de uma empresa, tá bom? Então, olha só que interessante aqui que a gente pode analisar, tá? Do lado esquerdo, novamente, em azul, deixa eu só marcar aqui para que a gente possa olhar melhor. Cadê a canetinha? Pronto. Do lado esquerdo aqui do azul, o que que nós temos aqui nesse gráfico que nós podemos analisar? Lucro é igual a receitas menos despesas, ou seja, representa o que a empresa ganhou no papel. Isso é o lucro. Mas temos que ter atenção. Nem sempre esse dinheiro já entrou de verdade. Lembra quando eu falei com vocês sobre a prazo? Pois é, temos que ter essa atenção. Por exemplo, venda a prazo virou lucro, mas o dinheiro ainda não foi recebido. Já do lado direito, que é o ladinho verde aqui, ó, vocês podem analisar que eu estou circulando agora com a canetinha laranja, é o quê? É o caixa, é o real, é o dinheiro que realmente está disponível, ou seja, o que está na conta ou no bolso da empresa, tá? Lucro, ele é contábil, o caixa, ele é real. Não esqueçam disso, tá certo? Então a ideia principal desse gráfico é isso. O lucro, ele vai sempre ser teórico. A gente vai teorizar sobre o lucro. Olha, no caixa da empresa tem 30 mil reais, mas eu acredito que meu lucro venal será de 5 mil, porque esse mês eu tenho muitas contas para pagar, tá? Então, tudo isso é teórico, ele é contábil.
Já o caixa é real, é o dinheiro disponível que você tem ali para saber utilizar de maneira correta, tá? Então, o que que a gente pode resumir dessas duas valentes aqui? É que uma empresa pode ter lucro e estar sem dinheiro, e ter dinheiro e não ter lucro no momento, tá? Porque, por exemplo, a empresa ela está lucrando, mas ela precisa pagar o empréstimo. Para quê? Dos materiais, para montar a empresa, tá? Para os fornecedores, ali da primeira compra. Enfim, várias situações. Ela teve lucro, mas, no entanto, ela está sem receita, ela está sem dinheiro. Ou então ela pode ter dinheiro e não ter lucro no momento, tá? Pode acontecer essas duas situações também. Uma frase simples para que vocês possam fixar essa ideia é o seguinte: tome nota. Lucro é o que aparece no papel, caixa é o que paga as contas, tá bom? Então, lucro é o que aparece no papel e caixa é o que paga as contas. Para que a gente possa passar dessa parte, esse gráfico ele reforça o seguinte, né? Que nós temos aqui um grande impacto entre lucro e a realidade, e quem manda é o caixa. Sempre nesse sentido, o caixa é quem vai demandar a escolha, tá? E por último, nós temos um gráfico, mais um gráfico aqui que a gente precisa analisar e que aqui fecha a nossa ideia, que esse gráfico mostra algo muito importante na prática da administração. Como as decisões do dia a dia afetam de forma direta o lucro e o caixa. Tá certo? Então aqui a gente pode analisar nesse gráfico a seguinte comparação, né? Qual é a análise que a gente pode ter em relação a essa situação administrativa? Primeira coisa, nós iremos analisar venda a prazo, venda à vista, compra parcelada. Então, olha só, venda a prazo. Qual o impacto no lucro? Sim, tem um impacto no lucro, tá? Impacto no caixa? Não, não vai ter um impacto no caixa. Então, qual a interpretação que a gente pode dar sobre isso? A empresa realizou a venda, então gerou lucro, mas como ainda não recebeu o dinheiro, o caixa não aumentou, tá? Deu para compreender isso? Qual o risco que a empresa terá? A empresa acha que está bem, mas pode ficar sem dinheiro, certo? Venda à vista. Qual o impacto no lucro? Sim. Qual o impacto no caixa? Sim. Então aqui ambos serão positivos. Qual a interpretação que a gente pode tirar sobre venda à vista? Aqui o cenário ele é ideal. A empresa vende, lucra e recebe o dinheiro na hora, tá bom? Então é a questão da venda à vista, tá? E por último, compra parcelada. Na compra parcelada, o impacto no lucro não é imediato. Impacto no caixa vai reduzir depois. Esse impacto reduzirá depois. E qual a última interpretação que a gente pode anotar sobre isso? No momento da compra, o lucro não muda imediatamente, mas no futuro, quando as parcelas vencerem, o caixa será reduzido. Portanto, tenham em mente essas situações de decisões diárias relacionado ao fluxo do caixa, que você terá a venda a prazo, a venda à vista e compra parcelada, tá? E qual a conclusão que nós podemos tirar disso? Que nem toda decisão que aumenta o lucro melhora o caixa. Nem toda decisão que parece tranquila hoje é segura no futuro. Então, são insights importantes que a gente precisa ter para elevar o nosso nível de conhecimento básico da administração, tá bom? Então, para que a gente possa finalizar, uma frase de fixação para esse slide seria que a empresa quebra não por falta de lucro, mas por falta de caixa, que nós falamos lá no princípio da aula, tá? E qual a aplicação prática que um bom administrador ele precisa ter? Anota aí, ó. Controlar prazos de recebimento, planejar pagamentos futuros, evitar vender muito a prazo sem controle e equilibrar lucro com fluxo de caixa, tá bom? Gente, isso aqui é apenas uma complementação para as nossas aulas presenciais. Espero que todos tenham entendido. Quem assistir esse vídeo, dê um like, tá bom? Para eu saber quem foi que assistiu e deixe um comentário, tá? Para que eu possa tomar nota que tenha assistido, tá bom? Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu, obrigado.